Olá pessoal, aqui professora Lenara Giron, professora de Direito do Trabalho e do Verbo Jurídico, e hoje estou aqui para dar algumas dicas para a segunda fase. Bom, mas primeiramente eu não posso esquecer de dar os parabéns àqueles que passaram na primeira fase e agora estão prontos para estudar para a segunda fase. Só que a primeira fase é aquela extensão de conteúdos. Na primeira fase, a gente tem muito conteúdo para estudar, diversas matérias, matérias que a gente não tem afinidade. E na segunda fase, a gente pode se dedicar somente ao direito do trabalho. A segunda fase, ela precisa de técnica. É isso que a gente precisa aprender e é isso que a gente traz no nosso curso. Técnica de como adquirir aquela pontuação, de como ter melhor aproveitamento de tempo na prova, técnicas importantes para você garantir a pontuação necessária. Então, hoje aqui eu vou dar algumas dicas em que você pode alcançar alguns pontos, por exemplo, 0,10, 0,20 ou até mesmo um ponto lá nas preliminares, 0,40, 0,60, que são pontos necessários. Mas é somente técnica e muito treino. É preciso para a segunda fase treinar muito, é preciso ter uma boa CLT organizada, com bom índice remissivo e a partir daí você se organizar para a prova. Então vou começar com algumas dicas. O que nós temos de dicas? Organização para a prova, organização de estudo. Então, a segunda fase agora é em direito do trabalho, preciso me organizar, quais são as peças que caem mais, aqui eu vou conversar com vocês a respeito disso. Mas organização, a CLT que você começa a se preparar para a prova é a CLT que você vai levar no dia. Você não pode cada dia pegar uma CLT, ficar olhando no Google a lei, ficar olhando súmulas no Google, porque isso você não leva para a prova. O que você leva para a prova é a CLT organizada com um bom índice remissivo e ela vai estar anotada, preenchida como você deve utilizar na prova, certo? O que nós vamos ver aqui? Material permitido e proibido. Vamos analisar os materiais permitidos e proibidos. Anotações de material permitido e proibido. Também, como procurar no índice remissivo. O índice remissivo, por vezes, ele está preenchido e ele vai te alcançar e te trazer a resposta. Mas, por vezes, você vai ter que fazer anotações no decorrer do estudo. Anotações de alguns artigos, anotações de algumas súmulas, alguns links que te levam à resposta certa. Então, isso é organização para a prova, é você levar a sua CLT organizada e o seu índice remissivo com as devidas anotações, devidas marcações, que isso já vai lhe ajudar para a prova. Certo? Bom, o que nós temos lá de organização para a prova? Na prova nós temos a folha de rascunho, certo? Que são fornecidas pela OAB e temos a nossa folha onde a gente vai colocar as respostas oficiais. Tem gente que fala, eu utilizo a folha de rascunho para fazer a peça, depois passo a limpo. Gente, muitas vezes não dá tempo. A folha de rascunho é somente para você colocar o esqueleto da peça, que é o que a gente aprende em cada aula. Qual esqueleto? Aqui eu vou fazer um resumo desses esqueletos, mas como colocar o esqueleto? Eu tenho que colocar o esqueleto na peça. Só os artigos que eu vou mencionar, os méritos que eu tenho que mencionar, aquilo que é mais importante para pontuar. Só que eu não vou utilizar a folha de rascunho para fazer toda a resposta e depois passar limpo. Já tem relatos de alunos que não sobrou tempo, é muito pouco tempo para fazer a peça e resolver as 4 questões, se você ficar ainda tendo que passar limpo. Então, o melhor é utilizar a folha de rascunho somente para fazer esqueleto da peça e procurar no índice remissivo as respostas e os artigos corretos e assim você menciona. Continuando, o que a gente precisa controlar? Outra dica, controlar o tempo na prova. O que eu sugiro? Média de 3 horas para a peça e média de 2 horas para as questões. Então, eu sugiro que você vá lá, leia a peça, faça o esqueleto dessa peça no teu rascunho, ou seja, o que eu preciso de mérito? Eu tenho 5 méritos que eu identifiquei, já procurei no meu índice remissivo quais são os artigos desse mérito, porque não esquece, cada embasamento legal eu ganho 0,10. Então, cada
embasamento legal, cada fundamento legal que eu coloque, uma súmula, um artigo, eu tenho 0,10 garantido. Então, no meu esqueleto, eu já botei os méritos e já achei o fundamento legal do que eu vou fundamentar ali. Então, anotei as questões principais, ou achei as preliminares, coloco no meu esqueleto e depois resolvo as questões e volto para fazer a peça. Mas eu tenho que deixar mais ou menos 3 horas para a peça. Talvez você demore 1 hora para fazer um esqueleto, porque você vai colocando endereçamento, eu não preciso colocar todo o endereçamento, não posso esquecer do endereçamento, das qualificações, por exemplo, das preliminares, dos méritos, dos pedidos, e nos méritos eu desmembro ele e mostro todos os méritos que são necessários, certo? Vou para as questões, faço as questões e finalizo, volto para fazer a peça. Mas lembrando, eu preciso de muito treino para saber que realmente eu dou conta de uma peça em 3 horas. Se eu estou vendo que não, 3 horas não está sendo suficiente para a peça, eu tenho que identificar isso nos treinos. Eu tenho que identificar isso exercitando o estudo para a segunda fase. Então, se eu estou vendo que isso não está sendo suficiente esse tempo, eu fico muito insegura, eu tenho que terminar a peça. Porque a peça, se você não terminar, você zera. E assim, percebi, estou fazendo a peça e percebi que não vai dar tempo. Tudo bem, deixa um mérito de fora, termina ali os pedidos e encerra a peça com assinatura para que tu não corra o risco de zerar a prova, porque a peça ela só pontua se ela for finalizada, certo? Com OAB advogado lá sem identificação. Lembrando, cuidar a ordem das questões. Cada questão tem uma folha para resposta. Essa folha, você vai ter questão 1, resposta A e B. Questão 2, resposta A e B. Então, se você está respondendo a questão 1, você tem que cuidar bem essa numeração. Tem relatos de alunos que às vezes colocam questão 1A, questão 2B. Não, é questão 1, A e B. Então, você tem que cuidar, prestar muita atenção nessa identificação, porque isso, talvez, num recurso você consiga resolver. Mas você quer recurso? Não, você quer ser aprovado de primeira, certo? Então, sempre cuidar a identificação das questões quando você for responder. Outra dica, letra. Pessoal, a gente tem que cuidar da letra, a gente tem que ajudar nosso avaliador. Alguns perguntam, mas eu posso usar a letra de forma? Você tem que utilizar a letra legível para auxiliar o seu avaliador, né? Isso já deixa o avaliador um pouco mais de bom humor, o fato de uma letra boa para correção. Outra dica lá, cuidar para não identificar a peça. Gente, temos que cuidar para não identificar a peça. Cuidar para não identificar a peça, cuidar para não colocar o seu nome, cuidar para não fazer alguma rasura que possa identificar. Ocorreu algum erro no decorrer do que você está fazendo? O que você tem que fazer? Se ocorreu, vou pegar aqui. Se você, verifiquei que não é isso. Então, conforme o artigo... Não, isso aqui não tinha que botar. Faça um risco e continuo. Eu não fico fazendo rabiscalhada, que isso pode gerar um problema para vocês. Só faz um risco e continua. Professora, mas eu acho que eu errei 3 linhas. Faz o risco nas 3 linhas, certo? Então, a próxima dica é das anotações permitidas e proibidas. Quais são as anotações que podemos fazer na nossa CLT organizada, no índice remissivo? E aí eu menciono para vocês algumas. A própria FGV tinha possibilitado e trazido no seu próprio edital, certo? Algumas, lá no edital de janeiro de 2018, alguns materiais que são permitidos e proibidos. E aqui eu coloco para vocês para que os alunos não fiquem inseguros. Exemplos de marcações que são proibidas. Eu não posso escrever textos que identifiquem. Então, escrever textos eu não posso. Não posso usar marca fácil sem identificação. Não posso fazer estratégias de identificação de peça, de estrutura de peça na minha CLT organizada.
Não posso usar post-it escrito assim, separar com post-it em branco, quando eu falo em brancos coloridos, né, sem texto, ou post-its com textos. E não posso mencionar artigos de forma que estruture a peça. Então, por exemplo, na contestação, não posso botar, daí eu coloco artigo 337, que são as preliminares, daí vou em outro artigo que fala sobre os honorários. Eu não posso estruturar desta forma. Mas, claro, mencionar lá na contestação um artigo 337, um artigo não tem problema. Mencionar 2 ou 3, fazer remissão a artigo não tem problema. O problema é estruturar a peça. E aí, logo adiante, trouxeram as marcações que são permitidas para que os alunos tenham ciência do que podem ir tranquilo com a sua CLT para a prova. Eu posso sublinhar, eu posso pintar de forma colorida, eu posso usar marca fácil, mas desde que seja já identificado, eu não posso usar marca fácil branco. Mas isso é essencial eu ter na minha CLT organizada. Para manusear tudo que eu diminuir meu tempo na prova, é essencial que seja utilizado. O que mais? Posso usar súmulas e orientações jurisprudenciais. Não posso usar material impresso, mas posso levar um livro de súmulas. Só que na tua CLT organizada isso já existe, já tem, tu nem precisa levar. E no meu índice remissivo eu posso escrever? Sim, eu posso fazer remissões a outros artigos, OJ, súmulas. Então é extremamente necessário vocês saberem o que podem e o que não podem levar dentro da CLT organizada anotado, ou de que forma ela pode ser marcada ou não. Posso utilizar clipes? Posso utilizar o clipe. Claro que eu não vou fazer minha CLT uma fantasia, porque se eu fantasiar toda a CLT, daqui a pouco nem eu me acho nela. Então eu vou marcar o que é essencial, vou fazer marcações, posso colorir, posso utilizar clipes para separar, mas eu não posso utilizar marca fácil, post-it sem identificações, somente o marca fácil que já vem preparado para a OAB, certo? Voltando lá nas dicas, o que mais nós temos então das dicas? Peças. Aí muita gente me pergunta quais são as peças mais cobradas na prova da OAB na segunda fase em Direito do Trabalho. Gente, na segunda fase vocês podem se concentrar na reclamatória, contestação e recurso ordinário. Claro que você tem que se preparar para as outras peças, mas eu tenho pouco tempo, só tenho tempo para estudar algumas peças, então eu vou me concentrar nessas. Ou eu tenho pouco tempo, vou olhar as demais, vou fazer uma peça de cada um, vou ver a estrutura de cada uma, que eu posso ter lá outras peças, né? Que, por exemplo, embargos da execução, que já caiu uma vez na prova da ordem, posso analisar elas sim, mas essas peças são, se o embargo da execução eu vou treinar uma ou duas vezes, essa aqui eu preciso treinar 3. E contestação e recurso ordinário, que são as peças mais cobradas, contestação já foi cobrada mais de 10 vezes na prova da OAB, depois da FGV. Recurso ordinário, mais de 8 vezes. Reclamatória, nós temos lá, depois que a FGV começou a fazer as provas, mais de 5 vezes. Então, nós temos algumas peças aqui que são essenciais, entre elas a contestação e recurso ordinário, que é a peça mais cobrada na prova da OAB, e a reclamatória. Então, essas eu preciso saber preciso saber a estrutura, preciso saber o que pontua. Mas as demais eu preciso ter em mente que ela pode cair, que eu vou acertar, que eu saberia identificar ela e que eu saberia a estrutura dela. Mas essas aqui eu preciso ter na ponta da caneta para poder acertar na prova. O que mais nós temos de dicas? Algo que muitos têm dificuldade são as preliminares. Gente, preliminar pontua, ela cai em contestação, ela cai em recurso ordinário e ela tem pontuado 1,5 ponto. Tem provas que eu tenho 3, 4 preliminares, tem provas que eu tenho 2 preliminares. Tu garante no mínimo 1 ponto de preliminares. Porque as preliminares, além de você trazer como preliminar, como matéria lá da contestação, você também traz nas renovações dos pedidos que eles te pontuam novamente. Então, você traz a preliminar lá no texto da sua contestação, por exemplo, e depois no pedido você também tem que trazer, no pedido também você tem que trazer a renovação dessas preliminares que você ganha 0,10 ou 0,20 para renovar as preliminares.
Onde é que eu acho essas preliminares? As preliminares, elas são com base no CPC. Então, artigo 337 do CPC. O teu artigo 337 do CPC, ele tem que estar anotado. E aí nós vamos fazer uma aula só de preliminares, só de dicas das preliminares. Nós temos lá uma aula de dicas das preliminares, em que artigo 337 eu menciono todas as preliminares e quais são os artigos da CLT que eu também alego em preliminar. Por exemplo, o artigo 840, que fala que tem que ter pedido certo, determinado e com a indicação de valor. Se não for feito isso, isso deve ser alegado em preliminar e eu tenho que pedir a extinção do pedido. E se não foi feito isso em toda a inicial, eu tenho que alegar na contestação em preliminar pedindo a extinção sem julgamento do mérito. Então, as preliminares, elas são extremamente importantes. Nós temos lá todo um direcionamento para estudar, no nosso livro, Exame da Ordem, nós temos todas as preliminares e os artigos compatíveis, os pedidos compatíveis, que é muito bom para o aluno e essencial, porque esse um ponto é essencial para a prova. Que se cair duas preliminares, 3 preliminares. E aonde que geralmente, em qual peça que caem as preliminares? As preliminares, elas caem na contestação e no recurso ordinário ela também pode cair. Então, mas eu preciso também saber sobre as preliminares, porque quando eu vou fazer uma reclamatória trabalhista, eu preciso preencher alguns requisitos. Ela não faz parte do esqueleto da reclamatória, mas ela é importante porque preliminares é o quê? Antes de entrar no mérito. Eu alego antes de entrar no mérito. Então, se eu alego antes de entrar no mérito, eu quero dizer, eu vou pedir para extinguir a ação, eu vou pedir sem julgamento do mérito. Isso eu vou fazer na contestação ou vou fazer lá no recurso ordinário, caso minha sentença não tenha aceitado as preliminares que eu aleguei na contestação. E quando eu estou fazendo a inicial, eu tenho que saber, olha, será que eu preenchi todos os requisitos para essa inicial? Certo? Então, aqui são alguns artigos em que eu utilizo muito e menciono as preliminares, onde tem extinção sem julgamento do mérito. Dicas preliminares, aqui tem um mundo para falar de preliminares, mas aqui é uma dica que vocês não podem deixar as preliminares de lado, certo? O que mais eu tenho que cuidar? Algumas dicas para pontuar. Endereçamento. Endereçamento. Gente, o endereçamento, o pessoal está perdendo 0,10, 0,20 porque não sabe fazer endereçamento. Endereçamento é só mandar, se tu está numa inicial e a questão te deu, está fazendo uma inicial, uma reclamatória trabalhista, e a questão te deu que a prestação de trabalho foi em tal lugar, que esse empregado trabalhou em tal lugar, você tem que saber que você vai direcionar a vara do trabalho, que o excelentíssimo senhor, doutor, juiz do trabalho tu ainda não sabe porque o processo não foi distribuído, vara do trabalho de tal região, certo? Então, mas eu preciso dizer que está sendo para a vara do trabalho, ou vara do trabalho de, e aí tem que colocar, vara do trabalho de, por exemplo, Porto Alegre, a região que a prova te deu, certo? Que o enunciado te deu, a resposta está ali. Se é contestação, aí eu já tenho o número do processo, eu já tenho a vara do trabalho, eu já tenho a localidade. Então, se já foi, por exemplo, segunda vara do trabalho de Porto Alegre, da TRT 4, porque a região já foi posta. A região já foi posta no exercício, então vocês têm que ficar tranquilos. Eu só tenho que olhar, inicial ainda não foi distribuído o processo. Se ainda não foi distribuído, eu tenho que ver o local da prestação de serviço para direcionar ao local da prestação de serviço. Contestação, já foi distribuído o processo. Então, eu tenho que direcionar a vara do trabalho onde foi distribuído o processo. Recurso ordinário, por exemplo. Recurso ordinário, eu tenho a petição de interposição e as razões. E a petição de interposição, eu tenho que direcionar aquele juiz que proferiu a sentença, que está lá no enunciado isso. Então, isso vocês podem ficar tranquilos, porque está no enunciado e eu não posso perder esse 0,10. Porque às vezes o 0,10, às vezes não, sempre é muito importante, mas às vezes eu digo é mais importante porque você ficou pendente de 0,10 e esse 0,10 que você não pode perder. Pedido de honorários. Pós-reforma trabalhista, eu não posso esquecer de pedir na inicial, eu não posso esquecer de pedir na contestação.
Inclusive, se a contestação ela veio com alguns argumentos para reconvenção, eu tenho que pedir também honorários na ação principal e na reconvenção. Sabe quanto que eu ganho por isso? A última vez que a prova apontou, 0,20 para eu pedir na ação principal, 0,20 para eu pedir na reconvenção. Gente, é 0,40 de ponto. Isso foi numa contestação, esse era o gabarito da OAB, eu tinha que pedir. Agora, se eu só peço, pode ser que um dia a OAB pontue como 0,10, mas eu não posso me esquecer de pedir honorários na ação principal. Isso é lá nos pedidos. Não posso esquecer de pedir isso na inicial, nem mesmo na contestação, porque na inicial eu peço porque estou advogando, então, para o reclamante. Na contestação, estou advogando para a reclamada. Mas eu tenho direito ao honorário de sucumbência sobre a parte que for improcedente. Então, eu peço honorários de sucumbência também e menciono lá o artigo 791-A da CLT, certo? Não posso esquecer, bom, conclusão da peça que eu digo, o advogado data, isso eu não posso esquecer de jeito nenhum, porque isso zera a peça. Mas eu não posso esquecer lá dos meus pedidos. Nos meus pedidos, eu tenho que concluir, se eu estou na inicial, eu tenho que pedir procedência total. Se eu estou falando de contestação, eu tenho que impedir a improcedência total. Se eu estou lá no recurso ordinário, nas razões de recurso ordinário, o conhecimento e provimento. Mas o que mais pontua lá nos pedidos? Renovar as preliminares, renovar a prejudicial de mérito, renovar as preliminares, renovar a prejudicial de mérito, fazer os pedidos principais de cada peça, certo? E concluir, claro, produção de provas, por exemplo, sempre na inicial e na contestação eu tenho pedido de produção de provas. Eu não posso deixar isso, porque isso é 0,10 que eu pontuo. Então, aqui eu dou algumas dicas, porque eu tenho vontade de dar 1 milhão de dicas para vocês, nós temos muitas dicas, mas aqui eu dou algumas dicas do que pontua, do que vocês não podem perder 0,10, do que vocês não podem esquecer para a prova, mas a dica principal é treinem. Treinem muito, treinem muito. Nós aqui no Verbo damos todo o auxílio para que o aluno possa treinar e esse treino ele é totalmente corrigido pelos professores, ele é acompanhado pelos professores e a gente pode dar esse auxílio para vocês. Então, no próximo vídeo, eu vou explicar a respeito da estrutura. Vou dar dicas da estrutura de cada uma das peças. Então, questões que são importantes, dicas se cair inicial, né? Se for cobrada inicial, dicas da estrutura. Se for cobrada contestação, dicas da estrutura. Se for cobrado recurso ordinário, dicas da estrutura. No próximo vídeo nós analisaremos então essas dicas. Mas o que eu digo para vocês, a dica principal é treinar com foco, porque a prova ela é muito em seguida da prova da primeira fase, certo? Um grande abraço, bons estudos e até o próximo vídeo.